Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Miqueias, capítulo 6, versos 9 ao 16. Assim diz a palavra do Senhor. A voz do Senhor está clamando à cidade. É sensato temer o seu nome. Ouçam, tribo de Judá e assembleia da cidade. Não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade e a medida falsificada que é maldita? Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Os ricos que vivem entre vocês são violentos, o seu povo é mentiroso, e as suas línguas falam enganosamente. Por isso, eu mesmo os farei sofrer e os arruinarei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Continuarão de estômago vazio. Vocês ajuntarão, mas nada preservarão, porquanto o que guardarem, à espada entregarei. Vocês plantarão, mas não colherão. Espremerão azeitonas, mas não se ungirão com o azeite. Espremerão uvas, mas não beberão o vinho. Vocês têm obedecido aos decretos de Omri e a todas as práticas da família de Acabe, e têm seguido as tradições deles. Por isso os entregarei à ruína e o seu povo ao desprezo. Vocês sofrerão a zombaria das nações. Em vez de fazermos o que é bom e caminharmos em humildade com o Senhor, nos afastamos dele por meio do nosso orgulho e falta de temor, falta de respeito para com Deus. Portanto, devemos considerar que sensatez ou ter juízo é temer o nome do Senhor, é respeitar o seu nome. E fazemos isso vivendo de acordo com a sua vontade. Esse povo está mostrando insensatez, falta de juízo, loucura, porque está vivendo contrário aos ensinos do Senhor. Mas é incrível como Deus é persistente em dar oportunidade ao ser humano. Louvado seja o seu nome por causa disso, a fim de que este ser humano obtenha o bom senso e tenha temor, respeite a sua palavra. Essa é a verdadeira sabedoria, a nossa disposição. Temer ao Senhor revela a verdadeira sabedoria, e a verdadeira sabedoria se revela pela prática dos seus ensinos. Desprezar esse clamor é agir como louco, pois ele diz: é sensato temer o seu nome. E desprezar esse clamor é agir como louco, sem juízo, sem direção, tentando guardar dentro da sua própria casa o tesouro da impiedade, ao invés do tesouro da piedade, do respeito para com Deus e para com as pessoas que estão ao nosso redor. É incrível como nós conseguimos enganar a nós mesmos.
O Senhor pergunta: pode alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? E hoje nós podemos perguntar: pode alguém ser justo vivendo na mentira? Pode alguém ser justo vivendo na falsidade? O inimigo consegue enganar e fazer acreditar que sim, todo aquele que abandona o temor do Senhor, o respeito pela sua palavra, Satanás ele consegue enganar, dizendo que nada acontecerá. Satanás concede vitórias, prazeres momentâneos, para depois tirar tudo de uma vez daquele que abandona o temor do Senhor. Não se engane. O pecado traz desgraça para a nossa vida. As consequências do pecado, quando ocorrem nesta vida, são para nos dar oportunidade de abrirmos os olhos e mudar, porque ele trará consequências. Mas aquele que consegue perceber nesta vida as consequências, e está sofrendo as consequências por causa do pecado, tem oportunidade de abrir os olhos e mudar. Deus já mostrou aqui na palavra para esse povo de Judá: eles vão comer, mas não ficarão satisfeitos, ajuntarão, mas nada preservarão, plantarão, mas não colherão. Haverá consequências por causa do pecado. Mas feliz aquele que consegue perceber, abrir os olhos e mudar de conduta. A conduta de Judá nesse momento foi comparada com a do rei Omri, que foi o fundador de uma importante dinastia em Israel. E também com a de seu filho e sucessor, chamado Acabe. Durante o reinado de ambos, a idolatria se espalhou por todo Israel, que foi destruído completamente, perdendo a sua identidade, porque em sua insensatez, loucura, abandonaram o temor ao nome do Senhor que os podia salvar. No livro de 1 Reis, capítulo 21, verso 26, diz a respeito de Acabe: ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. E por causa dessa insensatez, foi completamente destruído. As consequências do pecado nesta vida nos dão oportunidade de mudar de conduta. Mas se insistirmos no pecado, as consequências do pecado depois da morte não tem como mudar. E como diz a palavra na carta de Paulo aos Tessalonicenses, sua segunda carta, no capítulo 1, verso 9, sofreremos pena de destruição eterna e a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Ou seja, não há mais o que fazer. Não há como mudar depois que partirmos desse mundo. Portanto, mesmo que as consequências do pecado nos assolem nesta vida, ainda podemos correr para os braços do Senhor, arrependidos, como fez o filho pródigo em Lucas capítulo 15, versos 11 ao 32, que abandonou a presença do Pai e caiu na devassidão e no pecado, mas voltou
arrependido e recebido de volta nos braços do Pai. Mas se insistirmos em nossos pecados e morrermos neles, já não resta sacrifício pelo pecado e colheremos a destruição e a condenação eterna. Não espere para mudar. Abandone hoje o pecado. Nossas crenças determinam nossas atitudes. Se cremos que estamos em perigo de cair nas mãos do Deus vivo, reconheceremos que é sensato temer o seu nome. E a sensatez nos leva a praticar a sua vontade e não a nossa. Não há temor a Deus se ainda insistimos em viver como vivíamos no passado, em nossos delitos e pecados, seja ele qual for. Pois o verdadeiro temor a Deus, assim como a verdadeira sabedoria, se revelam pela prática daquilo que temos aprendido. Portanto, ouça o clamor do Senhor. É sensato temer o seu nome. E quem teme o seu nome, respeita a sua palavra, muda de conduta e vive de acordo com a sua vontade. Que Deus te abençoe.